Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. A gente está vivendo um momento que a taxa Selic está super alta, né? E você sabia que existem fundos imobiliários que pagam mais do que a taxa Selic atualmente, tá? Só com os dividendos. É isso que eu vou te mostrar hoje aqui. Eu vou listar 5 desses fundos imobiliários aqui, só que mais do que isso. Eu vou te mostrar também aqui, consegui uma planilha para mostrar para você, muito legal, que conta com todos os fundos imobiliários que fazem parte do IFIX, ou seja, os maiores e principais fundos da Bolsa de Valores do Brasil. São mais ou menos 100 fundos imobiliários aqui nessa lista. Então eu tenho agora essa lista para compartilhar com vocês e a gente vai fazer uma seleção, tá? A gente não vai falar só sobre os dividendos não, a gente vai falar sobre algumas outras métricas que são importantes quando você vai escolher investir em um determinado fundo imobiliário. Então eu já vou logo compartilhar minha tela aqui e a gente vai chegar nessa análise. Então aqui está a listagem desses fundos imobiliários todos que a gente vai conversar hoje. Então ó, tem mais de 100 fundos aqui para a gente comentar. Esses aqui são os maiores da Bolsa, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui na análise, fica tranquilo com esse monte de número aqui, eu vou explicar aqui só aqueles que mais interessam para a nossa análise hoje. Então a gente vai pegar o dividendo anualizado, ou seja, quanto que esse fundo imobiliário realmente paga de dividendos aqui, olhando para o último pagamento e transformando ele num valor anualizado, porque a gente sempre gosta de ver por ano, né? Até porque se a Selic está mais que 13%, a gente vai ter que fazer a nossa análise aqui com esses fundos imobiliários que paguem mais do que 12% ou 13%, tá? Então a primeira coisa aqui eu vou classificar dos maiores para os menores, tá? Então agora a gente quer limitar só para os que pagam mais do que 12% nessa primeira análise aqui, tá bom? Vamos lá. Então a gente já começou a diminuir o nosso nível de análise aqui, né? Agora só estamos com 48 fundos imobiliários, tá? Que paguem mais do que 12% de dividendos aí de forma anualizada. Então uma outra métrica que eu gosto de acompanhar muito aqui é o tamanho do fundo, que seria o valor de mercado que a gente consegue aqui nessa coluna também. E aí eu vou limitar também só pelos maiores fundos, tá? São aqueles que têm mais de 1 bilhão de valor de mercado, ou seja, é o quanto aquele conjunto de imóveis ou ativos imobiliários realmente valem, né, o valor de mercado dele. Por que eu gosto de usar essa métrica de sempre analisar só os maiores fundos imobiliários da Bolsa? Porque eles por si só já têm uma grande variedade ali, uma diversificação dentro do seu próprio portfólio e também dessa maneira a gente foge de algumas distorções, né? Então, por exemplo, se tiver um fundo imobiliário que só tenha um imóvel ou só um inquilino, pode ser que por uma tacada certeira isso aqui tenha valorizado muito ou tenha pagado muito dividendo, né? É uma distorção da realidade, é muito difícil que isso aconteça. E também pode acontecer para baixo, né? Pode dar muito errado. Quando a gente pega esses maiores fundos, a tendência é que a própria diversificação dentro desse fundo mantenha uma certa estabilidade e previsibilidade. Então, é um fator que eu gosto muito. Então, a gente já falou aqui de uma análise do dividend yield, né, esse dividendo anualizado, e a segunda métrica que eu acho importante é o valor de mercado. E aí, eu vou colocar aqui na tela agora justamente isso, ó, fundos imobiliários que sejam maior do que 1 bilhão, tá? Olha que interessante, aqui a nossa lista já diminuiu bastante, né? Quantos a gente tem aqui agora? Só 16 fundos imobiliários para a gente começar a nossa brincadeira aqui, a análise um pouquinho mais a fundo, e eu vou selecionar aí nesse vídeo aqui hoje ainda com vocês 5 desses fundos imobiliários aqui de exemplo que estão pagando mais do que a taxa Selic. E ó, pessoal, importante, hein? Eu tenho um presente para vocês hoje, que é esse meu livro aqui, tá? O livro Lucro FC, eu fiz uma parceria com a corretora Quatoro Investimentos para te dar de presente esse livro. Basta você pegar o link que está na descrição, abrir sua conta lá, né? Ativar sua conta, ou seja, transferir o dinheiro e começar a investir nessa corretora que é taxa zero, ok? Super prática, super fácil de usar e super segura, faz parte do Grupo Santander e nós temos uma parceria. Então, pega esse link que está aqui na descrição que eu vou enviar esse livro de graça para você pelos correios, se você abrir sua conta lá na Toro, nessa parceria que nós temos, beleza? Aproveita aí. Então a gente já tem aqui a nossa lista, quais são os 5 vencedores, né? Os 5 fundos imobiliários que mais pagaram
então, esses dividendos. O HGRU, tá? Que está com dividendo anualizado de 20,51%. Aqui vale um adendo, vamos colocar mais informações aqui sobre esse fundo na tela. Ele é um fundo de renda urbana, ou seja, estamos falando de lajes corporativas. Então, olha que interessante, desses 5 fundos aqui que a gente vai comentar hoje, 2 fundos são de tijolos, tá? Então, é importante a gente salientar isso porque os fundos de papéis, eles costumam pagar mais dividendos. Só que os fundos de tijolos também pagam bons dividendos e eles têm maior potencial de crescimento do que os de papéis, tá? Agora vamos ver aqui um pouco mais de detalhes. Então a performance do HGRU, olha só, 12,66% de valorização em 12 meses, o que é bastante alto. De dividendo aí no último mês ele pagou 1,71%, mas na média de 12 meses 9,88%. Então, olha só, eu te mostrei aquele valor anualizado de quase 20%. Por quê? Porque pegou-se o pagamento de janeiro, aí esse 1,71 e transformou em anualizado, tá? Não dá para fazer essa conta assim de maneira simplista. Por quê? Porque pode ser, e provavelmente foi isso que aconteceu, houve um dividendo extraordinário nesse último mês. Esse 1,7 não acontece sempre, né? É muito mais provável pensar num pagamento anual aí de algo em torno de 9,88, o que já é bastante alto. Só que vale ressaltar que também tem o potencial de crescimento. Então, se juntar esse 9,88% de dividendo mais a valorização, que foi de 12,66%, o investidor desse fundo aqui, puxando 12 meses para trás, teve um aumento aí do seu patrimônio de 22,54%, que seria a soma dessas duas possibilidades de ganho, dividendos mais valorização, tá? Por isso que não dá para fechar os olhos para os fundos de tijolos, tá bom? E aí a gente tem no segundo lugar o HGLG11, que também um fundo de tijolo, né, de lajes corporativas, sendo que ele teve uma valorização aí em 12 meses de 3% e pagou 9,5% em dividendos. Esse aqui é um dos maiores fundos da nossa Bolsa de Valores e daqui a pouco eu vou colocar numa ferramenta aqui para vocês esses 5 fundos imobiliários, como se tivesse sido uma carteira aí, montada 1 ou 2 anos atrás, dá para a gente tirar lições interessantes também. E aí, os outros 2 fundos aqui que a gente usa como exemplo, que são os que estão pagando mais do que a taxa Selic, o MCCI11, que é o Mauá Capital, então um fundo de papel, e aí todos eles pagando então aí mais do que 14% pensando de forma anualizada. O KNCR11 e o HGCR11 completam aqui nosso time dos 5 principais fundos imobiliários acima da Selic. E nessa ferramenta aqui eu coloquei então os 5 fundos imobiliários como se tivesse sido uma carteira aqui. Esse site, essa ferramenta, o Investidor 10, permite que a gente faça isso, eu gosto bastante. Então o que eu fiz? Eu lancei aqui então esses 5 fundos imobiliários como se uma pessoa tivesse comprado aí mais ou menos R$10.000 de cada um deles, cerca de 2 anos atrás. Qual teria sido o resultado então? Bem importante, olha só, o que a gente vê aqui, uma rentabilidade negativa de 4,18% na valorização, tá? Só que o dividendo foi bastante alto, tá? A gente pode ver aqui detalhadamente, então o HGLG em 2 anos teve uma desvalorização de 8,6%, o único aqui positivo dessa lista foi o KNCR11, mais de 10% de lucro, só que presta atenção aqui agora, tá? Quando eu clico em proventos, isso daqui é muito bom para o investidor e para a investidora. Tá vendo esse dividendo todos os meses caindo na conta e de forma crescente? Isso daqui é renda, né? Então, quem investe em fundo imobiliário não pensa só em ganho de capital, em valorização. Pensa nessa máquina de gerar mais dinheiro, que é a renda. Então, foi um pagamento aí em torno de 2 anos de R$10.550 para uma pessoa que aplicou 54 mil. Então, olha essa lógica, uma pessoa colocou 54 mil, em 2 anos já entrou 10 mil. Isso daqui é quase 20% só com esse pagamento, sem pensar na valorização das cotas, que no caso foi negativa. Só que no fringir dos ovos ali, você tem uma máquina de renda, que pode ser sua para sempre, enquanto você for dono, dona dessa carteira. E detalhe, aqui eu não coloquei a conta de reinvestir esses dividendos,
porque se você reinveste os dividendos, aí a sua máquina de dinheiro cresce muito mais. Então olha que interessante aqui, essa maquininha de dinheiro caindo todos os meses, ó. Aqui tem uma projeção, né? Também tem esse histórico, na verdade, 2022, todos os meses foi caindo dinheiro na conta de quem investiu em fundos imobiliários. Obviamente, essa carteira aqui seria só uma fatia de uma carteira de um investidor como um todo, porque não adianta você ter só fundos imobiliários na sua carteira, né? Por quê? Os fundos imobiliários são muito bons nessa previsibilidade de pagamentos. Agora, se você quiser alta exponencialidade de crescimento do seu patrimônio, aqui estou falando de valorização, as ações tendem a ser bons recursos para isso. Enquanto que do outro lado a gente também tem ativos de renda fixa que são bastante seguros, até mais seguros que os fundos imobiliários que têm essa volatilidade. E obviamente ainda pensando em valorização, os ativos dolarizados também fazem muito sentido. Sou totalmente defensor de uma diversificação de carteira. A gente pode aproveitar o melhor de todos os mundos. Taxa Selic alta é muito bom para renda fixa e também é bom para renda variável que fica mais barata. Então, tá na hora de investir, sim. Já se inscreve aqui no canal, então. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo aqui ao time, ao canal Lucro FC.